Sinais que vão acrescentando-se nas dimensões físicas, celestiais, políticas e espirituais. Vão se abrangendo mais e mais, até chegar um momento em que estes sinais se tornam derradeiros. E Cristo então interfere na história do mundo e volta a esta terra. Okay? É neste momento que está sendo situado o sexto selo. Senão, vejamos, quando nós lemos aqui no Apocalipse capítulo 6, no verso 13, a última parte do verso, que diz assim: como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, nós temos aí uma figura que Cristo já repetiu lá em Mateus 24. Lá em Mateus 24 ele está dizendo a mesma coisa que está dizendo neste verso. Lá a partir do verso 15 de São Mateus 24, ele vai dizer que a luz, o sol não vai dar mais a sua luz, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, assim como o figo cai no pé quando o vento abala. Hoje de tarde, quando nós saímos do Camboriú, eu fui para o acampamento de Guarapari. Nós estávamos parentes meus, estavam hospedados lá durante o feriado, e eu fui aproveitar para visitá-los, uma vez que já estava na metade da caminhada. Estava ventando tão forte, mas tão forte, que o chão estava repleto de mangas verdes caídas no chão. O ciclo da manga é igual ao ciclo do figo. A manga amadurece no verão, assim como o figo também amadurece no verão. E os irmãos já perceberam que quando chega essa época da metade da primavera, mais ou menos, normalmente começam esses ventos fortes. E a mangueira, assim como o figo, ela se carrega muito mais de fruto do que aguenta o pé. Fica repleto. Se vocês verem essas mangueiras aí que estão começando a dar a manga, está cheinho de manguinha desse tamanhozinho assim. Imagina se todas elas vingassem, o pé quebra. Com esse vento primaveril, é um vento que dá uma peneirada nas mangas. Porque o estilo da manga, que está fraquinho nessa época, não tem condições de vingar. Deus, na sua sabedoria, na sua infinita sabedoria, manda o vento primaveril, e esses frutos rompem o pistilo e caem no chão. E eles têm um propósito. Eles vão apodrecer ali e produzir uma vitamina, vamos assim dizer, especial para o pé, que a manga precisa, que o figo precisa, para que aqueles frutos remanescentes tomem força e fiquem saborosos no verão. O que é que significa essa figura de linguagem? Essa figura de linguagem que está aqui no sexto selo é a seguinte. Vamos lá, vamos pegar uma por uma. Elas estão relacionadas. Elas significam que os crentes também, antes da volta de Cristo, serão abalados por um vento primaveril. A Bíblia fala de uma sacudidura, que os frutos são sacudidos e o joio é separado do trigo. Há revoluções dentro da igreja, em que apenas aqueles frutos que estão verdadeiramente ligados aos ramos vão produzir. Assim como Cristo disse: eu sou a videira, vós sois os vasos. Quem está ligado em mim produz fruto. Então, antes da volta de Cristo, existem abalos. Vamos ver esses abalos. Primeiro, no mundo físico. Bom, diz ali no verso 12 que sobreveio grande terremoto. Antes da volta de Cristo, portanto, haverá um grande terremoto. Bom, se nós situarmos os selos em relação às trombetas, e eu vou apenas citar isso aqui, porque os irmãos parece que tem um projeto de estudar as trombetas do futuro e vão entender melhor isso. Há uma relação entre os selos e as trombetas. E nas trombetas, ao estudarmos isso, nós percebemos que a adequação da sexta trombeta se dá com a questão de 1844.
a profecia prefigurada em Apocalipse 10 do grande desapontamento. O que está acontecendo na segunda metade do século XIX? Nos Estados Unidos está acontecendo um grande movimento religioso. Pessoas de todas as religiões estão se reunindo para pregar sobre a volta de Jesus. Este grupo de pregadores e de estudiosos de todas as religiões protestantes são chamados de adventistas, porque eles estão pregando a volta de Jesus, o advento de Jesus. Daí receberem esse nome, adventistas. E o interessante é que esses sinais estão acontecendo exatamente nessa época em que eles estão pregando a mensagem do advento. Isto porque, desde a reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero, não houve, na verdade, nenhum envolvimento religioso em pregar que Cristo voltaria. Essa doutrina, essa ideia, estava assim meio esquecida. As pessoas não estavam entendendo direitinho como é que isso ia acontecer. Portanto, surge esse grupo pregando sobre a volta de Jesus e, ao mesmo tempo, Deus envia esses sinais. Bom, a respeito desse terremoto, naquela época, aconteceu o famoso terremoto de Lisboa. A título de curiosidade, só para entendermos como é que as coisas funcionavam, houve um terremoto que abalou a Península Hispânica, e que teve proporções mais ou menos como aquela área branca ali. Toda aquela região ali sentiu aquele terremoto. Mas ele também foi sentido na Groenlândia, na Ásia e na África. Aí estão algumas fotografias da época. Eu acho que está falhando aqui. Ele aconteceu em 1º de novembro de 1755. Ele foi sentido a mais de 600 km de distância, Houve os reflexos de pico, Os irmãos sabem que quando acontece um terremoto, há uma área que sente, depois há um reflexo de pico em razão da placa tectônica. 1.600 km depois, vários lugares foram atingidos. Foi um dos maiores terremotos já registrados na história. Seus efeitos se sentiram por todo o mundo. Houve inclusive relatos de um tsunami, o mar teve o seu fluxo. Melhor você tocar por ele, aqui não está indo. Houve inclusive uma ideia semelhante a um tsunami, e esse terremoto foi noticiado em todo o mundo da época. Terremoto de grandes proporções. Seguiu-se a esse terremoto, conforme a profecia do Apocalipse, sinais do sol. Nós tivemos, no dia 19 de maio de 1780, vejam que há poucos anos depois, a mesma geração está sentindo isso. Ou seja, Deus está mandando sinais no mundo físico, preparando o mundo religioso para a pregação que se seguiria. Aconteceu o famoso dia escuro. O dia escuro foi mais do que um eclipse total do Sol. A eclipse do Sol, ela tem aquela sombra que é projetada em relação à Terra, em função da oposição. A Lua está de um lado, a Terra está do outro, existe um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, e a sombra da Lua projetada na Terra produz um eclipse. Só que o eclipse apenas torna o Sol negro, mas não escurece o dia. A penumbra que se dá, ela pode ser sentida. A maioria dos irmãos aqui já acompanhou o eclipse total do Sol. Aconteceu há pouco tempo atrás. Aí aconteceu o eclipse total do Sol, que foi sentido aqui na América do Sul. Quantos se lembram deste eclipse? Várias pessoas se lembram, Pois é. Ele não ficou escuro como está agora de noite. Ficou? Não. Mas o que aconteceu nesse dia escuro foi que esta eclipse total do Sol produziu esta escuridão plena.
produziu uma escuridão tão plena que as notícias, os relatos são de que o gado voltou para o curral, que as galinhas voltaram para o seu puleiro, né? Esse é o relato que existe da época, denotando, realçando que de fato